Setembro de 2005, Basra, sul do Iraque. 2 soldados britânicos em trajes civis dirigem por uma das ruas mais perigosas da cidade, sem uniforme, sem marcação militar. Para qualquer pessoa olhando de fora, pareciam apenas mais 2 ocidentais circulando pela cidade. Mas eram soldados do SAS, o Special Air Service britânico, a unidade de forças especiais mais lendária do mundo. E em questão de minutos, tudo ia dar errado. Para entender o que aconteceu naquela rua em Basra, você precisa entender o que estava acontecendo no Iraque naquele momento. 2 anos após a invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou Saddam Hussein, o país havia mergulhado em um caos violento. Em Basra, a segunda maior cidade do Iraque, no extremo sul do país, forças britânicas eram responsáveis pela segurança da região. Mas Basra estava se tornando cada vez mais incontrolável. Milícias xiitas armadas, muitas delas financiadas e treinadas pelo Irã, haviam assumido o controle de bairros inteiros. A polícia local estava completamente infiltrada por essas milícias. Qualquer soldado ocidental que caísse nas mãos erradas estava em perigo real. E foi exatamente nesse ambiente que 2 soldados do SAS saíram em missão de reconhecimento naquela manhã de setembro. Os 2 soldados, identificados publicamente apenas pelos codinomes, estavam conduzindo vigilância encoberta em uma área de Basra conhecida por atividade de milícias quando foram parados em um checkpoint improvisado. Homens armados cercaram o veículo. Os soldados foram retirados à força do carro. Suas armas foram confiscadas. Suas mãos foram amarradas. A multidão ao redor cresceu rapidamente. Câmeras de celular registraram tudo. Imagens que depois iriam circular pelo mundo inteiro e causaram um dos maiores escândalos diplomáticos da guerra no Iraque. Os 2 soldados foram levados para uma casa controlada pela milícia Jaish al-Mahdi, o exército do Mahdi, liderada pelo clérigo radical Muqtada al-Sadr, uma das organizações mais violentas e anti-ocidentais do Iraque naquele período. O que aconteceu dentro daquela casa nos dias seguintes foi documentado pelos próprios soldados após o resgate, e é uma das histórias mais perturbadoras já relatadas por membros do SAS. Desde o momento em que chegaram ao local de detenção, os 2 soldados foram submetidos a abusos físicos sistemáticos. Socos, chutes, objetos usados para bater nas costas e nas pernas. Os capturadores queriam informações. Quem eram eles, para quem trabalhavam, o que estavam fazendo naquela rua. Os soldados do SAS mantiveram a cobertura. Insistiram que eram civis, que não sabiam nada sobre operações militares. Mas a milícia estava determinada a quebrar a resistência deles. Em um dos momentos mais sombrios do cativeiro, um dos soldados foi levado para fora. Seus captores entregaram a ele uma pá e apontaram para um ponto no chão. A ordem era clara: cave. O soldado entendeu imediatamente o que aquilo significava. Estava sendo forçado a cavar a própria cova. Ele cavou, lentamente, comprando tempo, pensando em cada opção disponível enquanto a terra se acumulava ao lado do buraco que crescia. E então, os captores o trouxeram de volta para dentro. A execução havia sido suspensa, por enquanto. Era uma tática psicológica, uma forma de quebrar a vontade dos prisioneiros através do terror mais primitivo possível. Enquanto os 2 soldados estavam em cativeiro, algo completamente inesperado estava acontecendo do lado de fora. As imagens da captura, gravadas por câmeras de celular e transmitidas pela televisão iraquiana, haviam se espalhado por todo o Iraque e pelo mundo. Multidões se reuniam do lado de fora da delegacia de polícia local, que havia se tornado o centro de uma crise diplomática explosiva. Porque havia um detalhe perturbador nessa história. A polícia iraquiana de Basra, que deveria ser aliada das forças britânicas, sabia onde soldados estavam, e não estava fazendo nada para libertá-los. Pior do que isso, havia fortes suspeitas de que membros da própria polícia iraquiana local haviam facilitado a captura, ou estavam diretamente envolvidos com a milícia que mantinha os soldados cativos. O comandante britânico em Basra tomou uma decisão imediata. Enviou representantes para negociar com as autoridades iraquianas locais a liberação dos soldados através de canais diplomáticos. As negociações falharam. Com as negociações fracassadas e a vida dos 2 soldados em perigo real, o comando britânico autorizou uma operação de resgate. O que aconteceu em seguida foi transmitido ao vivo pelas câmeras de televisão posicionadas ao lado de fora, e se tornou uma das imagens mais icônicas e controversas de toda a guerra no Iraque. Um tanque Warrior britânico avançou diretamente contra o muro da delegacia de polícia de Basra, onde se acreditava que os soldados poderiam estar sendo mantidos, e derrubou a parede. A multidão do lado de fora reagiu com violência. Coquetéis Molotov foram arremessados contra os veículos britânicos.
pedras choveram sobre os soldados. Mas o tanque não parou. Forças britânicas varreram as instalações da delegacia. Os soldados não estavam lá, já haviam sido transferidos para outro local pela milícia. A inteligência britânica trabalhou rapidamente para localizar o novo esconderijo. E quando a localização foi confirmada, uma segunda operação foi lançada imediatamente. Desta vez, os 2 soldados foram encontrados. As fotos dos 2 soldados após o resgate circularam pelo mundo. Rostos marcados, ferimentos visíveis, mas vivos. A crise diplomática que se seguiu foi enorme. O governo britânico exigiu explicações do governo iraquiano sobre o envolvimento da polícia local. Investigações foram abertas, comandantes foram substituídos. Mas para os 2 soldados do SAS, a missão havia terminado da única forma aceitável: voltaram para casa. A milícia iraquiana, que capturou aqueles 2 soldados em Bassa, fez um cálculo simples. 2 ocidentais em trajes civis, sem uniforme, aparentemente indefesos, fáceis de capturar e usar como moeda de troca. Cada parte desse cálculo estava errada, porque aqueles 2 homens haviam passado por uma seleção que elimina mais de 80% dos candidatos. Haviam sido treinados para suportar tortura física e pressão psicológica sem revelar informações. E faziam parte de uma unidade que não deixa ninguém para trás, e que provou isso derrubando literalmente um muro com um tanque para buscá-los. 3 dias de cativeiro, uma pá numa cova aberta no deserto iraquiano, e no final, os homens que a milícia achava que controlava voltaram para casa. Isso é o que acontece quando você captura os homens errados. Deixa nos comentários de onde você está assistindo essa história. Até o próximo vídeo.